Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Álgebra 1. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de anéis. Mas primeiro, eu gostaria de lembrar para você a definição de um anel. Um anel é um sistema matemático constituído de um conjunto não vazio A e um par de operações, que é a adição e a multiplicação, tal que, primeiro, A, juntamente com a adição em um grupo abeliano. 2. A multiplicação usa da propriedade associativa. 3. A multiplicação é distributiva em relação à adição. Vamos falar primeiro sobre anéis finitos. É simples, um anel A em que o conjunto A é finito chama-se anel finito. Como exemplo, os anéis ZM, o anel de restos, tá? Com M maior que 1, são anéis finitos, tá bom? Exemplo 2, os anéis AM, A elevado a M assim, das aplicações de M em A, onde A é um anel finito e M é um conjunto finito, são anéis finitos. Nesse caso, C, o A pequeno assim, indica o número de elementos de A e M, o número de elementos de M. Então, A elevado a M tem A elevado a M elementos. E CA é um anel finito. As tábuas da adição e da multiplicação podem ser instrumentos úteis para visualizar algumas de suas características, tá bom? Vamos falar sobre anéis comutativos. Um anel comutativo é a multiplicação em algo já da propriedade comutativa. Só isso, tá? Por exemplo, os anéis Z, Q, R e C, cuja multiplicação é sabidamente comutativa, tá bom? Exemplo 2, os anéis ZM das classes de resto, módulo M, são comutativos, porque a multiplicação em ZM, como sabemos, é comutativa. Exemplo 3, os anéis de aplicações A elevado a X, aplicações de X em A, são comutativos sempre que A é um anel comutativo. De fato, com F e G, duas aplicações pertencentes a elevado a X, e para qualquer X pertencente a X, temos Fg aplicada em X igual a Fx vezes Gx, pela definição da multiplicação no anel A elevado a X. Mas aqui, que é Fx vezes Gx, gente, o produto aqui é a multiplicação de dois elementos Fx e Gx pertencentes ao anel A, tá bom? Porque F e G são aplicações de X em A. Mas como A é comutativo, então Fx vezes Gx igual a Gx vezes Fx. Isso significa que Fgx igual a Gf tudo aplicada em X. Isso vale para qualquer que seja X pertencente a X. Isso significa que o produto F e G igual a produto G e F. Quaisquer que sejam Fg pertencentes a A elevado a X, ou seja, A elevado a X é comutativo, tá? Outro exemplo, na verdade, é um contra-exemplo para um anel que não é comutativo, é que os anéis MNA significa que os anéis da matrizes quadradas, tá? Não são comutativos. Onde A é Z, Q, R e C, porque você sabe que a multiplicação de matrizes não é comutativa, tá bom?
Vamos estudar agora anéis com unidade. Então, uma anel A é dito anel com unidade se a multiplicação tem elemento neutro, isto é, se existe um elemento 1A pertencente a A, tal que A vezes 1A igual 1A vezes A igual a A, qualquer que seja A pertence a A. Então, nesse caso, 1A assim, é chamado de unidade de A, é que A é um anel com unidade. E quando não houver possibilidade de confusão, podemos indicar a unidade simplesmente pelo símbolo 1. Então, nesse caso, gente, note que, como no anel, você tem duas operações, a adição e a multiplicação. Então, nesse caso, você tem elemento o elemento neutro em relação à adição, que a gente chama zero, e o elemento neutro em relação à multiplicação, que a gente denota por 1, tá bom? Exemplo 1, os anéis Z, G, R e C são anéis com unidade que é o número 1. Isso é claro. Exemplo 2, os anéis Z, M das classes de resto módulo M são anéis com unidade que é a classe 1 bar. Exemplo 3, os anéis M e NA das matrices quadradas, em que A é um dos anéis Z, Q, o R ou C, são anéis com unidade que é a matriz identidade. Isso você já viu, que é fácil para justificar, tá bom? Exemplo 4. Se A é um anel com unidade 1A, então a aplicação constante U, mandando tudo X em conjunto X, que é domínio, a unidade 1A. Então, a aplicação constante aqui é a unidade do anel AX das aplicações de X em A, tá bom? Um contra-exemplo sobre um anel que não tem unidade é o anel 2Z. Nesse caso, 2Z não possui unidade. Por quê? De fato, se existisse a unidade, será um número pertencente a 2Z, que a gente chama 2x0 assim. Então, que A vezes 2x0 igual a A, com A pertence a 2Z, mas isso significa que x0 igual a 1 sobre 2, contradiz com o fato de que x0 é um inteiro. Quando você tiver um anel com unidade, então a gente pode definir a potência de um elemento pertencente a anel da seguinte maneira. Seja um anel com unidade, se A pertence a N é um número natural, define-se A elevado a N, chamado potência N acima de A por recorrência, assim, A elevado a zero igual a elemento neutro de anel A em relação à multiplicação. Significa que 1A aqui é a unidade do anel A. É o elemento neutro do anel A em relação à multiplicação, tá bom? E assim, quando N maior ou igual a zero, a gente define A elevado a N mais 1 por recorrência assim. A elevado a N mais 1 igual a A elevado a N vezes A. Com essa definição, a gente tem a proposição aqui, que são propriedades análogas, que você já viu nos conjuntos numéricos, que, assim, seja um anel com unidade. Se A pertence a M e N são números naturais, então A elevado a M vezes A elevado a N igual a A elevado a M mais N. E que se aqui A elevado a M, tudo elevado a N, igual a A elevado a M vezes N. Vamos à demonstração, gente. Vamos demonstrar o item 1 aqui, a propriedade 1 aqui, usando a indução sobre N. Para isso, vamos mostrar primeiro que a propriedade vale
quando n igual a 0. Isso significa que você precisa demonstrar que a elevado a m vezes a elevado a 0 igual a elevado a m mais 0. Mas o que é a elevado a 0 aqui, gente? É a unidade do anel, pela definição de potência, tá? E a elevado a m vezes a aqui igual a elevado a m. Por quê? Porque a é a unidade do anel A, que é o elemento neutro em relação à multiplicação. Mas m aqui igual a m mais 0. Isso é claro. Tá? Então, pronto. A propriedade vale no caso n igual a 0. Vamos supor agora que a elevado a m vezes a elevado a r igual a elevado a m mais r, que onde r é um número natural. E vamos tentar demonstrar que a elevado a m vezes a elevado a r mais 1 igual a elevado a m mais n mais 1. Aqui, a elevado a r mais 1 o que é, gente? É a elevado a r vezes a. Isso vem da definição de potência, tá? Mas esse cara igual a esse cara. Por quê? Porque a é um anel, então no anel a multiplicação tem a propriedade associativa. Mas a elevado a m vezes a elevado a r igual a elevado a m mais r, pela hipótese de indução. Agora, esse a elevado a m mais r vezes a igual a elevado a m mais r mais 1. Isso vem da definição de potência. Mas isso é claro que a elevado a m mais r mais 1 igual a elevado a m mais tudo r mais 1. É exatamente como a gente quer demonstrar. Pronto, tá bom? Agora você pode usar a mesma técnica no item 1. Você pode mostrar a propriedade no item 2 aqui, usando também a indução sobre n. Eu deixo para você fazer como exercício. Agora, a gente tem definição de anéis comutativos com unidade. Então, um anel comutativo com unidade é um anel comutativo e também é um anel com unidade. Você precisa somente juntar duas definições anteriores. Por exemplo, os anéis numéricos Z, Q, R e C são anéis comutativos com unidade. Isso é claro. Exemplo 2, CA é um anel comutativo com unidade. O mesmo se pode dizer para a elevado a x, que é o anel das aplicações de x em A, qualquer que seja o conjunto x não é vazio, tá? Ok, gente, a referência a gente pode usar o livro aqui. E por enquanto, você pode fazer alguns exercícios que são interessantes para você praticar conhecimento sobre anéis, tá? Muito obrigada, gente, por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!